Olá, pessoal, boa noite. Tô aqui começando mais uma live. Na segunda-feira nós tentamos fazer live, mas alguma inconsistência no Instagram não deixou. E aí remarcamos para hoje. Vou estar aqui com o Daniel e com a Michelle. Eles têm um perfil aí, depois vocês acompanhem eles lá também, que é o Casal contra o Câncer. E eles vão estar contando um pouquinho aqui pra gente hoje a história deles. Eu tô enviando o convite aqui para eles poderem entrar e a gente começar o nosso bate-papo. Eu enviei aqui para eles e já já eles entram aqui. Tô só aguardando a Michelle e o Daniel entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Para quem tá chegando aí agora, hoje eu vou receber o Casal contra o Câncer. Eles vão contar um pouquinho pra gente a história deles. Vou aceitar aqui, Michelle. Boa noite, seja bem-vinda. Uai, cadê nós? Ei, Shaira. Eba, hoje deu. Hoje deu. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Daniel já tá vindo aqui. Ele chegou Tá mais tarde. bom. A gente tá escuro, né? Tá um pouquinho. Pois é, uai. Estranho. Deixa eu ver se a gente arredando aqui a gambiarra vai. Espera que a gente volta. Tá bom, ao vivo é assim mesmo. No nosso celular tava mais claro. Melhorou um pouco, né? Clareou sim, um pouco. E aí, tudo bem? Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Quem compartilhou aqui comigo o perfil de vocês foi o Everton Lima. Ele é docente aí do Senac, eu trabalho no Senac, e nós tivemos uma oportunidade de nos conhecer pessoalmente em um evento do Senac. E aí ele compartilhou comigo o perfil de vocês e falou: Chaira, eu tô vendo que você tá com uma programação legal aí para Outubro Rosa. Olha que história bacana desse casal. E aí, quando eu entrei no perfil de vocês, eu me emocionei muito com a história de vocês, e realmente uma história linda. E não poderia ter um momento melhor para ter vocês aqui para contar um pouquinho para o pessoal dessa história. Do que no Outubro Rosa, né? O Everton, Do que ele é humorista também, né? O Daniel também. Então a gente conhece mais dos palcos. E que sim, bom, né? Conseguiu fazer a gente se encontrar aí nessas andanças da vida. é verdade, que lindo. Michele, primeiro eu quero que você conte um pouquinho até o Daniel Olá, chegar. Oi, tudo bem? tudo bem e Chegou. você, Chá? Eu Cheguei, tô cheguei. bem. Tava com um nenenzinho aqui que fez xixi no tapete todo do Ah, banheiro. é? É, Ô, Ah, dó. essas o neném coisas operado. acontecem. Tá É operado assim, hoje pode. pode. Eu estava aqui falando com a Michelle, Daniel, conheci vocês, né, através de um colega aqui de trabalho. É, Me emocionei muito em ver a história de vocês e falei, nossa, que momento legal eu poder ter eles aqui para poder contar um pouquinho para gente essa história. Então, eu estou muito feliz de vocês terem aceito o convite, de vocês estarem aqui para compartilhar um pouquinho dessa história de muita luta, muita superação, mas também muito amor. É um prazer pra gente também, né? É que a gente sempre fala, de propósitos. Se a gente teve que passar por essa experiência, por que não ajudar, por que não tentar trazer um pouco de esperança, né? Igual a Michelle sempre fala, se a gente conseguir atingir uma pessoa com a nossa história, já é uma Estamos no vitória para a caminho gente certo. também. É
Verdade. Então, primeiro, eu quero que vocês me falem quem é a Michele e quem é o Daniel. Puxa aí, baixinho. Então, profissionalmente, eu sou bióloga de formação e toda a minha carreira ela vem dessa área de genética até. Então, eu fiz mestrado em genética, fiz doutorado em bioinformática, que é uma das disciplinas que ajuda aí na parte da genética também, na parte de testes genéticos. E hoje eu trabalho no Hermes Pardini, que é um laboratório de medicina diagnóstica, desenvolvendo teste genético, inclusive teste para câncer. Então, a minha experiência com câncer antes era mais teórica, né? Mas agora a gente tá completando aí o currículo, sabe? A gente tá Sei. brincando. A gente tá brincando que a gente vai conseguir um crachá falso e começar a atender oncologia, de tanto que a gente tá estudando. Gente, tirando assim, eu acompanho alguns vídeos de vocês, apesar da história ter sido um processo longo, triste, de sofrimento, vocês não perderam em nenhum momento a alegria, né? Isso é tão gostoso de se ver. Mas com humorista junto é difícil também, né? É Perder um pouco. difícil. O humor ele é muito legal, que ele é muito da gente, né? Que a gente faz humor, ele é muito intrínseco da gente. Então, às vezes até é difícil a gente controlar, às vezes, as piadas. A gente tem que se policiar para não ser gracista demais o tempo inteiro, né? E aí você falou para a gente se apresentar, eu sou o Daniel, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na prefeitura de Riacima e concilio com o humor, com o stand-up que eu faço. Comecei a fazer em 2011, parei porque eu não estava conseguindo conciliar naquele momento, eu não consegui me organizar para conciliar a físio e o humor em 2011, 2012. Eu estava trabalhando em 3 lugares com físio, então realmente o humor, quando a gente começa a fazer mais profissionalmente, a gente vê que a gente precisa de ter uma dedicação maior para escrever, para produzir, exige muito mais tempo do que estar no palco é só a cerejinha do bolo, né? O que está por trás exige muito mais tempo. Então, hoje eu digo que eu concilio melhor. É lógico que tem hora que aperta um pouquinho, mas hoje eu estou mais tranquilo, estando em um emprego e conciliando com o humor. E foi graças ao humor que eu conheci a Baixinha, né? Ela foi num show Aí, stand-up. Que maravilha! o humor unindo a gente até fala isso nos nossos votos, assim, né? O humor uniu, quase desuniu, porque eu ficava brincando que o Daniel fazia muita graça, sabe? Mas, na verdade, o humor ele acabou trazendo muito mais força, né? A gente não imaginava que o humor seria uma arma contra tudo que a gente já viveu hoje. Mentira, ela não resistiu de cara e tá fazendo gracinha. Foi amor à primeira vista. Isso aí é só desculpa, né, Daniel? Mas realmente, no momento que a gente se conheceu, a gente não tava com o intuito de namorar, de relacionamento sério. Foi isso que eu Foi falei fluindo, né? a gente falou nos votos. Pelo menos do meu ponto de vista, isso foi bom, porque a gente não tava com expectativa em relação ao outro, ficou muito leve. A gente conversava quase todos os dias, mas assim, muito sem pretensão, tudo muito, muito de brincadeira, muito descontraído. Aquele, não estamos fazendo nada, né? Então, Deixa eu ver o que ela tá arrumando hoje aí. E aí, o que você fez hoje e tal? Quando foi ver, a E, gente ficou desde agosto de 2017, a gente não ficou nenhum dia sem conversar praticamente, né? e tá até hoje, construíram essa história linda. Olha pra você ver os acasos, com né? certeza. Quando a gente não espera demais, né? A gente não cria expectativa demais, as coisas acabam fluindo de uma forma mais leve, né? E é essa leveza que a gente tenta trazer também para as situações difíceis de hoje em dia. É verdade. E aí eu quero que vocês me contem como que foi para os dois, né? Que vocês enfrentaram isso muito junto. Como que foi descobrir esse câncer de mama? Então, eu comecei a minha trajetória assim do diagnóstico em si, ela começou mais ou menos no meio de 2019. Eu estava tomando banho e eu senti um caroço embaixo do mamilo, mas eu fui completamente negligente. Eu não olhei, eu olhei para lá, porque acho que a gente passa por um momento assim também de negação, né? A gente acha que não vai ser nada, que não vai acontecer nada com a gente.
E eu já acompanhava anualmente com ultrassom alguns cistos que eu tinha. Provavelmente eram cistos hormonais, aí eu parei de tomar anticoncepcional para a gente ver se realmente seria, e esses cistos sumindo. E no final de 2018 não tinha dado nada no ultrassom. Então, ao mesmo tempo que eu negava, eu ficava, não deve ser nada, porque eu acompanho com ultrassom, acompanho, não tinha nada, e deixei para lá. Aí, à medida dos meses, o nódulo foi crescendo, eu comecei a sentir dores ao abraçar. Daniel, ele cutuca demais, né? A gente sempre fala assim, que Daniel é muito cutuquento. E aí, ele me cutucando, me abraçando, me apertando, eu comecei a sentir dores mesmo. Eu não tenho uma mama muito grande, então eu comecei a sentir dores. E aí, o Daniel, cutucando, sentiu também o nódulo e falou: Vamos investigar, você tá olhando? E eu, não, daqui a pouco eu olho. E aí ele me Uhum. incentivou no final de, no início de dezembro, na verdade, eu fui na médica, a gente fez um ultrassom, deu um nódulo suspeito de 3 centímetros. Mas, da mesma forma que eu fui negligente, a médica também foi negligente. Ela não pediu biópsia, que era o procedimento mais correto, uma vez quando os nódulos são suspeitos. É o procedimento que vai realmente definir se ele é benigno ou se ele é maligno. Ele tinha Uhum. características, ele tinha uma cara de benigno, mas ele não era. E eu não sosseguei assim, eu fiquei meio incomodada. Na hora dela olhar meus exames, eu achei também que ela não olhou com a devida atenção para os exames. Mas ok, né? Uma médica que eu confiava, que eu ia com frequência. Eu acho que ela foi infeliz, né, na decisão que ela tomou ali naquele momento. Uhum. E aí, uma amiga minha, ela estava investigando um nódulo dela de menos de 1 centímetro com uma biópsia. E isso que eu falo que ela foi meu anjo da guarda, né? Isso que me questionou. Por que que ela tá investigando dela e eu não vou investigar o meu? Aí eu fui no mastologista dela e teve uma conduta completamente diferente da ginecologista, porque ele pediu biópsia e mesmo se fosse benigno, ele ia sugerir a retirada do nódulo porque ele já era grande o suficiente, né? E me causava dor. A ginecologista Uhum. ela achou que não tinha necessidade ainda de retirar e também não pediu biópsia. Então foram condutas completamente diferentes. E eu fiz a biópsia no meio de janeiro e final de janeiro, aí saiu realmente o diagnóstico. E foi engraçado porque eu recebi por e-mail, né? Assim, a gente está acostumada aos laudos virem online hoje. Eu estava trabalhando, recebi por e-mail, olhei e joguei aonde? No Doutor Google, né? Como sempre, a gente sempre joga no Google. Mas no fundo, por eu ser da área, eu já sabia o que aquilo significava, né? E aí Uhum. eu cheguei, tirei uma foto do laudo, mandei pro Daniel, não falei só assim, isso não é coisa boa, e pronto, sumi. Aí é assim que ele ficou descobrindo, sabe? Eu não liguei, não falei nada. Ele tava trabalhando, só mandei. Falei, olha aí que legal o resultado. Aí eu Uhum. liguei, obviamente, para um oncologista do laboratório, do Pardini, que trabalha com a gente. Ele me confirmou, né? O Daniel, o irmão dele é médico, a minha irmã é médica, então a gente já conversou, né, com os nossos médicos familiares, e aí todos já sabiam, né, que realmente era uma coisa que a gente tinha que agora batalhar para virar essa página, né? Assim, o problema, eu acho que enfrenta isso, quem tem ansiedade igual eu, é que você quer saber todas as informações no dia. E isso é impossível. Eu cheguei aqui, eu saí do trabalho na hora que eu recebi né, o WhatsApp, exame, né? o WhatsApp, e eu já saí muito esperado. E falei, e aí, tem cura? Como é que é isso? Blá, 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 blá. E a gente tem que ter paciência, porque são uma série de exames para a gente poder falar, ela tem cura, não tem, tá controlado, não tá. E isso demanda um tempo que, assim, o nosso caso Foi muito foi rápido rápido, e até. mesmo assim, até sair todas essas respostas foram umas 3 semanas. Então, o mais difícil para mim, quando eu recebi, foi controlar essa ansiedade, porque eu sou muito assim, eu fico querendo saber tudo, tá? E aí? Qual que é a chance de cura? Qual que é o tamanho disso? Babá. E no dia, infelizmente, você não vai ter essas respostas. Você precisa saber se Uhum.
está só localizado. Felizmente o dela estava inicial, só né, o localizado. avançado. Você precisa saber se tem algum outro órgão comprometido. Também, felizmente, da Mica não teve. Então, quando o nódulo é localizado, né, acho que qualquer tipo de câncer, né, ele não tem indicação, as chances de cura são bem boas, né? Uhum. Então, isso Mas aí, o eu só, diagnóstico, eu só não, fiquei o diagnóstico de um câncer assusta, né? Por isso, eu acho que por isso que gera mais ansiedade, né? Isso daí que você está falando. O que é, como que nós vamos fazer, vai ter cura, não vai, né? Eu acho que isso acelera o processo de ansiedade. Pois E é. sabe o que que é engraçado? São duas coisas que eu tenho percebido assim. Quando a gente passa por isso, a gente cria uma rede de apoios muito grande de pacientes oncológicas. Tanto que uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Débora, que você fez a live com ela na semana passada. Ela foi muito ajudou Uhum. nesse E eu processo. estudei com ela, né? Eu fui descobrir Coincidentemente, o depois. Daniel estudou. É Ai, BH sendo BH, né? é. E aí, quando a gente vai trocando experiência, a gente vê, quando a gente está do lado do paciente, a gente começa a ser muito mais crítica nas campanhas e nas coisas que a gente vê na televisão e na mídia. Então, a mídia cria muito esse medo, porque uma coisa que a gente tem até reforçado, eu sempre falo e a gente tenta, se você reparar, quando aquele ator da Marvel, né? Da Pantera Marvel, Negra? Pantera Negra, ele faleceu, a mídia coloca, ele perdeu para o câncer. Não existe perder para o câncer, né? Então a gente tem falado isso com muita frequência, porque o medo vem muito do que a mídia cria pra gente. E essa semana eu conheci uma paciente que ela mora no Canadá e ela fala que quando ela vai nas consultas, os médicos riem dela porque ela chega lá desesperada, achando, ai meu Deus, o câncer, eu vou morrer ou qualquer coisa do tipo. E para eles é uma coisa, é uma doença crônica, é uma coisa normal. Que sim, é um tratamento, é difícil, a gente não tá aqui romantizando, né? Nada disso. Mas é uma doença, como diversas outras doenças, têm suas dificuldades. Então, aqui, pelo menos falando do Brasil, né, a gente cria um tabu tão grande sobre o câncer que você vê aquela palavra, vem um medo e muita gente já pensa, eu vou morrer, ou então o tratamento eu vou tratar só durante algum tempo e pronto. Obviamente, cada câncer tem suas dificuldades, alguns cânceres eles são mais difíceis do tratamento, até a própria cura deles. Uhum. Então, realmente, cada caso é um caso, mas como diversas tem doenças raras que a sobrevida de uma criança, quando diagnosticada, são de alguns anos. Então, por que o tabu só sobre o câncer, né? Porque o câncer, a gente fala, é como se o câncer fosse uma entidade à parte. Existe o câncer e existem outras doenças. Por que isso? Então, vem aí uma missão nossa, de todos os pacientes, eu acho, que quando enfrentam por isso, a gente começa a se empenhar para realmente conscientizar. E não só sobre autoexame, se toque ou não se toque, mas por que a gente precisa falar e por que a gente precisa falar disso com leveza? Porque o câncer não é uma sentença, né? Que é uma das diversas coisas que nós pacientes a gente reforça, familiares, amigos. E se uma pessoa entende isso e passa para mais uma e passa para mais uma, quando uma pessoa se deparar com isso, É já vai se pirâmide. deparar, é uma pirâmide, né? Já vai se deparar de uma maneira mais leve mesmo e tranquila. Leve e ver também que assim tem cura, não é fácil, mas tem cura. E aí vocês procuram passar por esse tratamento da maneira mais leve possível. E realmente a gente que está de fora, que não viveu isso, a gente tem esse sentimento, é uma sentença, não vai ter cura, né? A gente realmente pensa isso, e é bem isso que você disse, Michele, a mídia traz isso pra gente, né? Nosso diagnóstico de um câncer é o fim de tudo. E mesmo E tem a cura, né? Que é o que eu até fiz um post hoje, a gente gravou um depoimento para o Hospital Madre Teresa e no final do vídeo mesmo eu falo, eu estou curado, você também pode estar curado. E recente, acho que foi até ontem, eu conversei com uma paciente que tem um câncer metastático e ela trouxe uma reflexão e para nós pacientes metastáticos que para eles não existe a palavra cura.
E aí a gente começa a refletir. É uma cura, para mim, é uma cura diária. Todo dia você está se curando. E pacientes Uhum. metastáticos, na estatística não tem cura, no sentido mais amplo, né, da palavra. Tem pacientes que vivem 10, 15, já estão aí mais de décadas com o câncer, porque hoje é um câncer muito estudado. Então a gente tem que. Hoje eu percebo que a gente também tem que se controlar. Como que a gente está se referindo a essa doença? Eu acho que muito do que a gente acha que precisa mudar é o discurso ao redor da doença. Até nós mesmos, A às vezes a gente gente. faz errado. Por exemplo, o dela, eu acho que a gente não pode nunca tirar a esperança do outro. Eu chegar para você que às vezes está tratando um câncer metastático e falar, não, o da Michelle não tinha metástase, graças a Deus. E por Por mais que quê? eu, Graças a por Deus, mais que eu né? esteja falando que eu tô feliz por ela, eu posso tirar a esperança de você que está De com outra pessoa. tempo, né? Então, Uhum. eu acho importante as pessoas se conscientizarem também que mesmo, igual a Michelle falou, o câncer metastático hoje, o câncer de mama, ele tem uma sobrevida muito boa, né? Tem pacientes que a gente vê dos grupos aí do Facebook que estão há mais de 10 anos se controlando e Sim. procurando manter qualidade de vida. Não são pessoas acamadas, não são pessoas que estão em Uhum. sofrimento diário, né? É, A eu tenho própria. acompanhado. Pode falar, desculpa. Eu tenho acompanhado, tive aqui, né, vocês, a Débora, outros convidados aqui falando um pouquinho, e acompanhado muito disso. É a qualidade de vida desse paciente, que por mais que ele esteja com câncer, tratando do câncer, ele tem a vida praticamente normal, apesar dos efeitos do tratamento, né? Então, hoje as pessoas têm compartilhado mais, né? Com certeza, a gente até fala assim, por isso que eu gosto muito, eu acho muito enriquecedor a gente conversar exatamente com os pacientes metastáticos, que muitas vezes eles mesmos comentam assim, eles não têm voz durante uma campanha. Se você reparar, a maior parte das pessoas que aparecem nas campanhas são pessoas que, a maior parte das vezes, foi tratamento no privado, com plano de saúde. Igual no nosso caso, a gente em 3 semanas já estava iniciando a quimioterapia, Uhum. mas muitos pacientes que fazem no SUS, não falando da qualidade do SUS, porque eu conheço pessoas, a Débora mesmo trouxe a vivência dela, né? No início Sim, do trouxe. tratamento, eu conheço pessoas que tratam no SUS e têm um atendimento exemplar, mas o SUS ele traz demoras no diagnóstico. Então você tem Uhum. pessoas aí e, infelizmente, mesmo com as leis que tem, né, para favorecer os pacientes oncológicos, que eles não conseguem começar a tratar rápido. Então, quando você vai ver, a maior parte das campanhas, e a gente se inclui nessa parte, são pacientes que ou já finalizaram o tratamento, ou estão tudo bem no tratamento, são pacientes privilegiados, nós fomos privilegiados em toda a nossa trajetória, e a gente acaba esquecendo de conversar com esses pacientes para ver qual é o ponto de vista deles. Porque às vezes Uhum. nosso discurso ele é muito nosso. Por quê? 95% das pessoas, a chance de cura é de até 95% quando diagnosticado precoce. Mas é aquelas pessoas que não tiveram a condição de ter esse diagnóstico precoce, né? Então a Uhum. gente mais conversa pacientes, eu tenho aprendido, né, com os pacientes metastáticos, pensando no nosso próprio discurso. Igual eu falo muito em luta, né? Todo mundo, né? A gente fala, eu estou lutando contra o câncer. E aí, recente, estava conversando com a Fê, do Esse Tal de Ela até Câncer. Ela apareceu até aí. apareceu aí na live. A gente Eu vi conversou ela com ela, aqui. pois é, a Fê é uma linda também. E a gente conversou, a Fê falou, olha, por que falar em luta? Quando a gente pensa em luta, em batalha, né? A gente tem alguém que ganha, alguém que perde. E aí a gente vai repensando no nosso próprio discurso, né? Eu ainda falo em luta porque é um processo difícil, mas por que não falar em trajetória? Por que não falar em caminhada? Então, a gente também, do ponto de vista do paciente, está aprendendo a como falar de câncer sem
tirar a esperança do outro, como o Daniel falou. A gente tem que ter empatia por nós mesmos. E é um aprendizado, assim, Uhum. muito grande o tempo inteiro. Cada história que a gente conhece, a gente aprende mais, a gente revê a forma que a gente fala, porque nós hoje, criando o Instagram, nós somos pessoas de voz, né? Então, nós estamos Sim. difundindo informação. Então, a gente tem que aprender como falar isso da forma mais correta. Tem gente que não gosta de ser chamado de guerreira. Tem gente que não se importa. Então, com quem você está falando? Será que a pessoa quer ser chamada de guerreira? Ela não acha que ela está numa guerra. Ela acha que ela está numa caminhada. Então, é assim, uma aprendizado Uhum. em todos os níveis, né? Que o tratamento te proporciona em si. Exatamente. E aí, você descobriu o câncer de mama no final do ano passado, começou o tratamento esse ano. Então, 2020 foi praticamente o ano todo em prol do tratamento, Michelle. Exatamente. Foi dia 28 de janeiro saiu o laudo, né? Do câncer. E, e aí foi assim, nosso mundo mesmo virou de cabeça para baixo, assim, literalmente. Tanto do ponto de vista de pessoal, quanto nós dois como casal. Porque a gente brinca que o Daniel não queria casar nem nada. Ele queria fazer um test drive, só morar junto e ver como é que é. Esse Mas era não teve jeito, né? E Ele não não teve jeito até escapou do casamento. não. Quem me pediu em noivado uma semana depois? Foi uma semana? É, Duas. 2 semanas depois, o Daniel me pediu em noivado. Então, assim, o câncer, tá ele mudou a ganhando. gente. Exatamente. Até na certeza, assim, de que a gente queria estar junto mesmo, sabe? Então, a gente noivou no meio daquela Turbilhão de quantidade, né, informação, de, né? de informação, de exames. Aí, logo depois que a gente noivou, a gente optou por assinar um termo de união estável para o Daniel conseguir me acompanhar no tratamento. E a gente assinou o termo na mesma semana da primeira químio. Então, eu lá, baqueada e enjoada, né, porque a primeira químio é uma das piores, porque o corpo não está acostumado, né, com aquela bomba. Tava a gente lá no Uhum. cartório assinando o termo. Então, assim, foi uma bagunça, né? A gente fala aquela bagunça gostosa. Hoje a gente olha de uma E maneira ajudou a melhor. mudar o foco também das É, coisas, né? De... É verdade, isso que eu ia falar. E vocês tiraram um pouco, não que deixaram de preocupar, mas aí começaram a pensar no casamento, né? Eu acompanhei aí no perfil de vocês. O casamento foi uma cerimônia linda. Quem está aqui nos acompanhando, se não conhece ainda a Michelle e o Daniel, entra lá no Casal contra o Câncer. Tem um vídeo que eu achei muito bonito do casamento, quando a gente roda assim, né? É um vídeo lindo. E aí você casou no meio desse turbilhão. Tratamento, câncer de mama, casamento, foi uma cerimônia linda. Como que foi esse momento do casamento? Vocês estavam extremamente felizes, passando por esse momento da doença também. o casamento ele foi um presente, na verdade, né? A minha concunhada, ela seguia o fotógrafo e o fotógrafo ele divulgou o casamento como um concurso. O cerimonial, o house cerimonial, é um cerimonial aqui de Belo Horizonte, da Aline, e ele estava organizando um concurso porque ele tem um evento que era a terceira edição esse ano do Diga Sim. E aí, esse ano, com a A pandemia. web. Daniel toca chiclete com panela. Para de Eu não avacalhar, trouxe o pô. violão. Para de Eu não trouxe o avacalhar lá. violão. E aí, no final já do nosso tratamento, eu tinha acabado de fazer a última químio. Ela me avisou que ela tinha visto esse concurso e que achava que a gente devia mandar a nossa história. Então a gente enviou a nossa história, 3 histórias foram selecionadas e a gente foi o casal vencedor para ganhar esse casamento. E aí, da mesma forma que no início do tratamento, o noivado e a união estável, eles mudaram o foco, o concurso, então, foi uma forma muito boa da gente, assim, a gente vive, a gente consegue viver e consegue ainda fazer diversas outras coisas. O câncer não tem que ser o foco, né, da nossa vida. A gente não precisa viver em função dele. E aí começou, né, Aline? Eu acho que assim a cerimônia ela veio num momento muito legal, num momento muito marcante, porque
não só representou o casamento como todos os outros, a união de um casal que se ama, mas representou também o fim da químio, o fim da a cirurgia. E igual eu falei com ela nos votos, a certeza daquele momento me dava a certeza que ela passaria por aquilo tranquila, apesar de ter sido uma cirurgia que estava prevista 3 horas, durou 50, mas eu sempre estava muito O Everton tá falando aqui, só te cortar, o Everton tá falando aqui, que foi seu aniversário essa semana. A Michelle comentou comigo na segunda-feira que a gente talvez passaria a live para outro dia. Ela falou, não, foi quarta, né? Quarta é aniversário do Daniel. Então, só te cortando, como o Everton lembrou aqui, parabéns, né, por mais obrigado. esse ano, por esse ciclo, né, que foi difícil, mas que para vocês é um momento de muita alegria. Eu tenho certeza que vocês comemoraram muito. Então, Everton, ó, já deu os parabéns. Valeu. Assim, eu falo que foi um ano de provações, de desafios, mas um ano de muito crescimento, em todos os sentidos, né? Eu acho muito bom a gente poder envelhecer e ir melhorando como pessoa, agregando conhecimento, agregando experiências que vão te tornar melhor. Eu acho que, felizmente, foi um ano difícil, mas que a gente soube aproveitar o melhor que a gente poderia, que o ano poderia oferecer. Então, o casamento foi muito isso, Ele esse coroou, marco. né? Assim, um fim de uma etapa. Nós pacientes oncológicos, a gente tem aquela simbologia de tocar o sino no final da quimioterapia, né? Então, tanto toquei o sino lá no Oncocentro, que é onde eu faço meu tratamento. Então, para quem teve a oportunidade de ver, o casamento tá no YouTube. Um pouco antes da marcha nupcial, a gente leu um poema que a Santo de Casa fez toda a nossa identidade visual do casamento. Ela criou um poema pra gente que fala do sino e eu toquei o sino. Então foi um momento muito emocionante, porque ele trouxe assim, o casamento ele trouxe a cura, que é uma coisa que eu sempre falo assim, pra mim eu tô curada, independente dos médicos usam esse termo, não usam esse termo. Muita gente fala em remissão, né? Porque nesse Uhum. momento ela não tem nenhuma Não tem célula doença, né? maligna no corpo. Mas é porque é uma cautela que os médicos usam, né? Esperam X tempo, dependendo do caso, para poder falar. Mas eu acompanho um médico que ele chama. Como é que ele chama? Guilherme ou Felipe? Felipe Hades. E ele fala: eu prefiro usar o termo cura. Se não tem nenhuma célula maligna no seu corpo, você está curada. E é isso que a gente. E isso, inclusive, é um termo que dá muito mais força, traz muito mais energia positiva, né? Porque você fala, agora essa moça que está em remissão. Não, eu estou curado. Hoje né? eu estou curado. Pode ser que amanhã eu precise tratar mais um pouco? Pode. Mas hoje, né, eu estou curada. E aí o casamento trouxe isso pra gente. Trouxe um momento de celebrar, trouxe um momento de encerrar um ciclo para começar um outro. Eu ainda estou, né, fazendo quimioterapia. Momento de celebrar a nossa união. De até estar com a família, porque com a pandemia mesmo, a gente restrito ao nosso ciclo familiar, a família do Daniel e a minha família, mas mesmo as duas famílias a gente não estava encontrando nem para comemorar. A sobrinha do Daniel nasceu, a minha sobrinha nasceu, ó, o sobrinho e a minha sobrinha. Foi uma bagunça, assim, ao mesmo tempo, então foi muito bom, assim, de diversas formas. Isso aí. Gente, eu tô recebendo tanta mensagem. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas assim, vocês são um casal querido, que a Michelle tá curada, curada sim. É tanto carinho que a gente recebe que eu fico muito feliz. Muito bom. Também. Tem uma pergunta de uma moça lá atrás, que eu acho importante falar, eu vou começar falando, você complementa, tá? Tá. E ela perguntou quando acomete os braços, né? Tem comprometimento Ah, axilar. tá. Deixa eu chegar lá. Foi na Clarinha. Clarinha. Deixa eu achar aqui. Peraí, tô subindo aqui. Ela fala que a médica também demorou muito para diagnosticar, só que antes aqui ela falou alguma coisa pro braço, né? Foi aqui, ó. Minha comadre retirou toda a mama, está fazendo radioterapia. Tem uma outra pergunta dela antes mesmo, Daniel. Quando se enraiza pelo braço, como que é essa? Que você também tinha visto? Sim, isso.
Você quer responder, Evelyn? Uai. Responde Quando, você. na verdade, como é que funciona assim? Quando a gente fala em câncer, existem diversos estágios do câncer, câncer inicial, câncer localmente avançado, câncer avançado. E um dos lugares que a gente olha para ver se o câncer ele está avançando ou não é realmente se ele teve comprometimento na axila. Porque o linfonodo que tem na axila, ele é o primeiro lugar onde o câncer de mama se alastra antes de ir para outros órgãos. Então, não ter comprometimento Uhum. é um sinal muito bom, mas não significa que quem tem um comprometimento na axila não vai se curar ou não teria também um bom Tem prognóstico. gente que tem resposta patológica Uhum. completa, some Isso. tanto o nódulo, o foco, quanto o foco da axila, né? Então, algumas pessoas elas acabam tendo que fazer o que a gente chama de esvaziamento axilar para tirar esses que foram comprometidos, que eles são como se fosse uma barreira mesmo para o câncer não se alastrar para os próximos órgãos, né? À medida que a Uhum. metástase, é o que eu falo, o primeiro ponto de metástase seria nos linfonodos da axila. Então, na cirurgia até, ou durante, dependendo de cada caso, né, do procedimento que o médico sugerir, a pessoa já faz a biópsia desses linfonodos, começando com o que a gente chama de linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo de todos os linfonodos que a gente tem, e analisa ali, seja só ele, ou seja um conjunto de linfonodos, cada caso vai ter o seu processo, para ver se existe alguma célula cancerígena ali. Caso exista, às vezes então tem que fazer todo o esvaziamento da pessoa Uhum. para o câncer não se espalhar para as próximas, para outros órgãos, né? E aí cada câncer vai ter um tipo de órgão que é mais propício a se espalhar, então cada caso vai comportar de uma forma. Uma Mas que casa é um existe caso. O tratamento. Everton, o Everton colocou aqui, respondendo, né, a Clarinha. Shaira, lembro do Daniel, na coxia do palco, 5 minutos antes de entrar em cena, contando para nós, galera, a Mika está com câncer, então este ano vou me dedicar a ela. Isso foi no dia 13 de fevereiro. Como que foi Ah, isso? sim, isso foi na campanha, né, Everton? A gente estava no mesmo elenco da campanha de popularização do teatro desse ano. Inclusive foi um dos últimos shows pré-pandemia também, né? Isso aí. E esse dia, eu te falo assim, sem menor dúvida, foi o dia mais difícil para eu apresentar. Mais difícil, que estava tudo ainda muito recente, a gente ainda absorvendo muita informação. E a Mika mesmo falou, não vai, apresenta. Para mim foi muito difícil. Eu cheguei a cogitar não ir. Teve até um evento do Desculpa, estamos testando também, que eu não fui, porque realmente meu psicológico estava muito confuso. Falei, gente, eu tô chorando por dentro, vou fazer os outros rirem, né? E esse dia 13 foi o primeiro encontro com meus amigos do humor. Inclusive, eu sou muito grato, e nós somos muito gratos à turma do humor, o Everton, que tá aqui. Não só ele, mas os meninos deram um apoio muito legal. Muito legal a gente ver que a gente está cercado de grandes amigos nesse meio também. Fora a outra turma toda, que se a gente for falar, vai ficar 2 horas falando. E esse dia foi muito difícil. Eu falei aos meninos, gente, eu posso ser o primeiro, que eu não sei como eu vou fazer, mas fui no automático, tava igual um robô lá, levei o violão e fiz, não, te falar a verdade, nem sei se foi bom, se foi ruim, mas enfim, eu consegui apresentar e esse dia foi legal, legal, Everton ter lembrado disso aí. Ele, acho que, se não me engano, foi o primeiro humorista que eu encontrei na noite, eu contei pra ele E e eu muito tô legal falando o com apoio o dos Daniel, meninos. assim, para ele apresentar, porque da mesma forma que hoje a gente vê o tanto que o humor ele ajudou a gente, e se você vê, assim, relatos de outras pacientes ou outras pessoas que passam por dificuldade, né? A gente já conheceu muitas pessoas que, na plateia, os meninos principalmente, que já desabafaram com os meninos: olha, vocês fizeram meu dia mais feliz, eu não estava bem, vocês me trouxeram felicidade. Então, para o Daniel foi até uma superação de, tudo bem, eu não estou bem por dentro, mas eu posso ajudar uma pessoa a estar bem com a minha risada, né? Com os meus textos, com o conteúdo que os Exatamente. meninos levam. Então, é uma Uhum. superação, pensar ali, ele pensou ali no outro mais do que nele. E tenho certeza, assim, ele pode não lembrar, mas que ele fez, nem que seja uma pessoa ali, né? Você É. fez alguém rir. Não, o povo
rio. Não, Com não certeza. tanto. Com certeza. E aí eu tô vendo o pessoal comentando que é muito importante o companheirismo, o amor, o apoio do companheiro e tal. O Everton tá falando aqui, o show foi ruim, mas isso pro Daniel é normal, mas deu pra perceber que acima da doença ele estava diante de um casal que se amava e se ama muito. E aí eu tô vendo realmente as pessoas falarem isso. Para você, Michele, qual que foi a importância desse apoio que o Daniel te deu? Daniel, quem conhece ele sabe, né? Ele tá sempre animado, tá sempre com um sorriso no rosto. Então, Daniel não deixava a peteca cair, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para nós que estamos vivendo um momento difícil, né? Independente se for, seja o pai fazendo isso, seja a mãe, sejam os irmãos. Minha irmã tá até aí, mandou um comentário aí. Ela não mora aqui, ela mora em São Paulo e ela de longe ligava, tentava manter a gente animado. Então, o Daniel, que já tem o dom, né, de fazer a gente rir Uhum. mesmo, então ele conseguia fazer que a peteca não caísse. Então, às vezes eu falava, "Meu, para de sentir o saco. E ele, eu não vou parar de sentir o saco, porque eu tava mais para baixo, ou eu não queria, às vezes, comer, fazer exercício mesmo. A gente sabe a importância do exercício para o prognóstico da doença, tanto durante quanto depois. E o Daniel, como fisioterapeuta, fica lá me enchendo o saco. Vai fazer exercício, eu não faço até hoje, então péssima. A gente vai começar. Sempre assim, né? Uhum. Amanhã a gente Amanhã começa. Amanhã, amanhã. Então, é, foi muito, muito importante, assim, o fato obviamente, de ter um companheiro ao seu lado. Ele tirou licença para me acompanhar. Ele que é comigo nas sessões por causa da pandemia. Mamãe e papai fizeram muita diferença Não, também, com com certeza. Vou certeza, chegar sem lá, dúvida, Tati. Vou sem chegar dúvida. lá. Tati é minha irmã, e a presença dele durante o tratamento veio muito também ajudando por causa da pandemia. Porque os meus pais, eles são grupos de risco. Então, o Daniel ia comigo nas sessões. A gente, aquele momento, início de pandemia, todo mundo muito preocupado, assim. Todo mundo tinha certeza que ia pegar, né? Porque tava Sim. A tão... Flávia falou que começou a namorar no início do tratamento, olha que legal. Muito legal, né? Sim, a Flávia tem um vídeo dela no meu IGTV, ela teve numa live aqui comigo também, uma história linda. Depois vocês assistam. Vou Muito querer legal. assistir. E aí, a presença dele, Ó, o assim... sogro tá ali, ó. O sogro tá passando ali, ó. A presença dele veio muito além até, assim, de até ajudar é o que a gente fala, nós, pacientes, a gente acaba precisando de alguém para ir nas consultas com a gente. O antialérgico que eu tomava me deixava completamente dopada. O Daniel começava a me acordar e falava, come alguma coisa, e eu dormindo em cima do prato, literalmente, assim. Então a gente acaba precisando de um cuidado, de alguém para estar com a gente. O Daniel também foi esse ponto de apoio, porque as minhas duas irmãs moram fora também. E aí, dentro de Uhum. casa, meus pais lá também praticamente viveram em função, assim, do nosso tratamento em si. Então, a minha mãe largou tudo, ficava lá firme e forte todo dia. Faz, cozinha isso, o inhame ajuda na imunidade, vamos fazer inhame. Hora pronobis ajuda, vamos fazer também. Então, aquela coisa assim, todo mundo envolvido junto para me proporcionar as melhores condições, assim, de psicológicas, a alimentação também, e um cuidado constante, assim, que a gente não tem A como Tati ser falou, mais tem que grata. engordar a baixinha, ó. Tá meio pelante aqui. E aí, só quem passa pelo que vocês passaram, que sabe falar como é. A gente pode ler, a gente pode ver história, mas a gente não sabe falar um terço do sentimento, esse sentimento que vocês tiveram. E aí eu queria que vocês falassem para mim, quem era a Michele antes do câncer de mama? Quem era o Daniel antes da Michele ter câncer de mama? E quem é vocês agora? Comecei, amor. Assim, eu acho que eu antes, eu era um Daniel mais inseguro do que eu queria, do que eu planejava, inseguro às vezes do próprio relacionamento, né? Todo relacionamento tem os altos e baixos, então
eu sempre fui muito assim, será que vai dar certo? Cauteloso, né? Cauteloso até demais. Muito, às vezes, em muitas situações da minha vida, eu ia para dar um passo e eu refugava, sabe? Então, eu acho que o diagnóstico e o relacionamento, o diagnóstico, tudo isso junto me tornou mais seguro Corajoso até, né? e mais corajoso. Eu acho que quando veio o diagnóstico, ao mesmo tempo, eu acho que quem está ao redor de uma pessoa diagnosticada com câncer, qualquer outra doença, eu vejo como uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, sabe? Você pode ser, às vezes vai ser uma pessoa mais fraca, que não vai estar ali, mas ao mesmo tempo você não vai evoluir como pessoa, sabe? Igual a gente ficou sabendo recentemente que 70% dos companheiros abandonam as esposas, companheiras, quando diagnosticadas com câncer. A gente se espantou com isso. A gente sabia que em alguns casos isso acontecia. Mas eu falei, gente, é o momento de você provar que você está ali. Conta comigo, eu estou aqui. Porque eu acredito que grande maioria das vezes a recíproca vai ser verdadeira, sabe? Então, eu vejo isso muito como uma oportunidade. Ou eu posso evoluir ajudando, eu posso evoluir a gente como casal, ou eu posso ser um fraco, um covarde e sair. Eu sou bem radical, Shayla, quando eu falo isso. Ou Dessas é coisas. 880. Eu falo assim, esses caras são uns bosta. Então eu não posso falar aqui ao vivo, Não né? pode, Não não pode, pode. né? Não, fale palavrão. Mas eu falo também, eu vendo assim, quem era o Daniel, né? E o quem ele é hoje, eu falo que o próprio câncer mesmo trouxe até mais vida para fisioterapia para ele, assim. Porque o Daniel é fisioterapeuta há mais de 10 anos. Então ele começou a conhecer um ramo da fisioterapia, que é a fisioterapia oncológica, que ela é muito escassa. Eu, felizmente, lá no centro tinha a Dani, que era a fisioterapeuta que atendia a gente, especializada em cuidados paliativos, na saúde da mulher. Então, para você ter uma ideia, a Dani fazia massagem na minha prótese para ela ficar mais redondinha, porque ela não estava redonda. Então, assim, você Uhum. vai até o lado profissional do Daniel, ele ganhou também um boom, sabe? Ele falou assim: nossa, olha o tanto de coisa que a gente pode ajudar o outro, seja com o nosso discurso, seja com o nosso exemplo, ou seja profissionalmente. Eu já sou da área, o Daniel também, mas ele em si não convivia com pacientes oncológicos. E aí, ele direto, ele já apareceu aqui para mim: nossa, atendi uma moça que foi diagnosticado com câncer de mama, e ele tá trazendo isso, então trouxe mais vida profissional, trouxe mais Sim, vida muito pessoal, foi mais. muito legal, assim, né? E quer Sim. falar quem é Agora, depois? não, agora eu sei. Você com C. Vou até depois. Nossa, assim, nossa, Chara, essa é uma pergunta muito difícil, assim, porque a gente passa por transformações, assim, são muito grandes, assim, porque a gente transforma, obviamente, todo mundo que vive essa doença com a gente. Então, a minha família, eu escutava de familiares, primas, assim, nossa, você me deu força para superar outro problema que eu estava vivendo. Então, a gente toca muitas pessoas, mas eu aprendi a ainda mais olhar para o próximo, né? Eu já vinha num processo de evolução espiritual mesmo, que eu vinha tentando evoluir literalmente. Como que eu tô agindo com o próximo? O que será que eu tenho que melhorar? Tentar ser menos impulsiva. A Tati, minha irmã, tá aí pra falar. Eu sempre fui muito respondona, assim. Sempre tive resposta, sempre na ponta da língua, muito objetiva. E o objetivismo, ao mesmo tempo, ele pode atuar. Porque você ser direta demais, sem dosar, às vezes, a palavra, você pode magoar o próximo. Ele pode não estar susceptível a ouvir aquilo. Então, eu já vinha num processo de melhorar isso, de enxergar, se colocar mais no lugar do outro. E aí, com o câncer, a gente se coloca ainda mais, porque a gente conhece pessoas maravilhosas, assim, histórias de maravilhosas, profissionais maravilhosos. A gente foi dar, para mim, eu comecei a dar muito mais valor para profissões que às vezes a gente esquece que existem. A própria enfermagem mesmo.
o contato dos enfermeiros com a gente durante o tratamento. Tinha dia que eu chegava mais abatida, as meninas viravam, que cara é essa, Michele? Vamos animar aí, que hoje é mais um dia que você vai vencer, semana que vem vai ser menos um dia, contagem regressiva. Então, a gente vai vendo tanto de gente ao nosso redor que merece dedicação, que merece incentivo, que merece valorização também. A equipe Então, toda lá, desde a hora que a gente chega, com os meninos lá de baixo do estacionamento, tudo até os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. É lógico que eu vou falar muito bem dos fisioterapeutas. Maravilhosa, né? Esse acolhimento, eu acho que ele tem um peso muito grande também na reabilitação do paciente, né? e eu acho que hoje eu consigo, assim, eu sempre fui de me colocar no lugar do próximo, mas sem pensar em mim. Então, o tratamento já era uma coisa que o Daniel já vinha me falando há mais tempo, assim, seja mais egoísta, sem ser no pejorativo da palavra, de egoísta de pensar em mim mesmo. Com o tratamento, eu fui começar a me respeitar mais, respeitar meus limites, olhar mais para mim, mais para minha família, para o Daniel, para quem está à minha volta, dar mais valor também para as pessoas à nossa volta e ao mesmo tempo olhar para o outro, mas não necessariamente absorvendo as dores do outro ou fazendo tudo. Então é um jogo meio uma balança assim de aprendizado muito grande assim que o Muitas vezes tratamento. acontecia dela. Ela sempre teve muito amigo, né? Sempre foi muito querida. A família também é grande, é muito, muito querida. Às vezes no final de semana ela tem aniversário do fulano, do ciclano, do pessoal da escola, do pessoal da biologia, blá blá blá. Eu falei, tá, o que você quer fazer? Você quer ir só para agradar os outros? E o que você quer? Uhum. E, às vezes, infelizmente, a gente tem que saber falar não, né? Porque Sim. eu acho que chegou um momento que ela não sabia nem mais o que ela queria para agradar a si mesma, Sim. sabe? Então eu falei, vamos olhar para si mais, sabe? Eu tenho mais facilidade em negar compromissos. E isso foi muito forte assim para mim, porque no tratamento mesmo, eu tinha costume de ajudar o próximo e eu não preciso de ajuda, né? E com o tratamento a gente vê que, pelo contrário, eu tive que ter muita ajuda. E às vezes eu falava com a minha terapeuta assim: Nossa, eu tô preocupada porque a minha mãe não tá descansando, a minha mãe tá ali fazendo cozinha, fazendo almoço, limpando a casa, porque com a pandemia a gente ficou com medo da faxineira ir ajudar, né? Naquele início tá Uhum. do fogão, não conseguia ficar muito tempo em pé na cozinha. Eu não podia lavar panela, lavar louça, porque eu perdi a pinça, sabe? Um dos Uhum. efeitos colaterais que eu tive foi chama neuropatia periférica. Então, eu sentia um pouco, às vezes, formigamento ou dores nas pontas dos dedos. Então, eu não tinha pinça, eu não conseguia abrir um iogurte, por exemplo. Precisava de ajuda para abrir um iogurte. Então, alguém que nunca queria ajuda precisar que alguém abrisse um iogurte, então assim, é pequeno, mas toma uma proporção muito grande. Então eu tive que aprender a aceitar ajuda, tive que aprender a me E respeitar, a falar aí, não. É e aí muito difícil. realmente é dar valor nas pequenas coisas, né, Michelle? Você falou, gente, que bobagem abrir um iogurte. Mas olha o valor que tem isso para uma pessoa que tem essa dificuldade. É Eu impressionante. brinco, eu não sabia o tanto que era importante. A gente fala, né? O dedão na evolução do homem é super importante, mas você esquece. Você precisa dele, né? E aí, com o tratamento, eu fui falar, falei, gente, o tanto que eu uso meus dedos, esses dois aqui, e o tanto que me fez falta. Eu não conseguia abrir um refrigerante, um iogurte, precisava de ajuda para coisas bobas. O medo de se queimar. Então, era alguma panela quente, eu não podia pegar, porque eu podia não sentir o calor da panela. Então, assim, Perde a é pequeno, sensibilidade. é muito pequeno, mas Uhum. é muito grande, né? Eu Gente, acho que essa reaproximação não que a gente sempre foi muito família, mas essa reaproximação maior com o núcleo também
foi uma coisa muito legal, né? Que a gente, muito da pandemia e também do diagnóstico. Então, essa nova rotina que se formou também foi boa, é saber aproveitar, né, o que vem. Com os pais, né? Também, principalmente. Gente, eu falo que assim, toda vez, toda live eu falo isso, 1 hora é muito pouco. A gente nem vê passando. A gente tem 5 minutos, vocês acreditam? Que a conversa vai tão boa que a gente nem viu passando. Mas, Boa mesmo. primeiro, antes da gente despedir, eu queria só que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Mas eu quero só falar que tudo isso que vocês colocaram aqui faz a gente refletir muito sobre vários momentos da vida da gente. Que às vezes a gente aprende a valorizar alguma coisa através de uma doença. Às vezes Deus mostra pra gente de outro jeito que muitas das vezes a gente não quer enxergar. E aí, só um recadinho para quem está acompanhando é que as coisas são muito simples, às vezes a gente complica coisa que não tem que ser complicado. E aí, quando a gente vê uma história, essa história linda de vocês, a gente percebe, muitas das vezes a gente é um pouco egoísta, né? Às vezes tem algumas atitudes egoístas ou de forma involuntária, mas o que vocês me mostraram é ter sempre muita força, muita fé, companheirismo e dar valor nas pequenas coisas. Eu acho que é o mais importante, né? Não complicar o que não precisa ser complicado, porque tem muita coisa na vida que já é difícil, né? Pra gente complicar o que não precisa. E aí eu quero que vocês deixem para mim uma mensagem para depois a gente se despedir. Quer começar? Eu primeiro agradecer, né, pelo convite e é isso, a gente espera com nossa história, que a gente considera uma história natural, mas a gente está vendo que as pessoas consideram especial, então a gente espera que esse brilho que as pessoas enxergam sirva como inspiração para outras pessoas, para outros casais que estão enfrentando isso. Pensar que é só uma etapa, que não é favor a gente estar junto, não é sacrifício, não é um sobre-esforço. A gente está junto porque a gente se gosta e a gente quer mostrar isso para as pessoas que quando a gente está junto as coisas vêm mais, de forma mais leve e conquistar e superar e vencer juntos é tão bom quanto. Eu falo com ela, a emoção dela tocar o sino também foi minha. Então, a gente compartilha a luta, mas compartilha também. E se acrescentando, se informem, sabe? A gente está aqui na campanha, a gente está no mês de Outubro Rosa, mas a conscientização, não só para o câncer de mama, tem que ser no ano todo, né? Então, a partir do momento que a gente se informa, a informação, ela empodera literalmente a gente. E a gente passa a não enxergar o câncer mais da forma que é. É difícil, mas ele é tratável. Existem diversos tratamentos disponíveis. O que não, a gente fala, o que não tem remédio remediado está, não é? Então, por que não a gente deixar as coisas mais tranquilas, por mais difícil que seja? Então, que a forma que a gente leva ajuda na cura, ajuda no prognóstico. Por que eu não passo tão mal? Será que é porque eu não estou confiante também? Qual que é a influência que o nosso emocional tem sobre isso? É comprovado, né? Então, que a nossa história consiga não só inspirar, né? Mas que a gente consiga difundir a informação, conscientizar as pessoas que as coisas são difíceis, mas a gente dificulta elas mais ainda. Então, vamos simplificar aí, que vai ser mais O Vamos fácil. Everton falou para eu parar de fazer show de comédia. Não, eu não o paro. Edson está de zoação aqui. Ele vai fazer uma live comigo também, Daniel. Aí você fica de olho para você também começar a zoar ele, igual ele tá fazendo, tá? Eu vou vingar, pode deixar. Pode vingar. Gente, eu quero muito agradecer vocês terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui comigo, para contar essa história linda. Quero parabenizar também vocês por todo esse amor. Vocês transmitem isso pra gente, né? Quem está acompanhando está vendo. O amor, o companheirismo, a amizade de vocês. Que bacana ter tido vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada. A gente que agradece o o convite, o espaço, né? Pra gente contar um pouquinho da nossa história aí nesse mês mais que especial pra gente. Que venham outras, né? Tem muita coisa para resenhar.
Isso aí. Que venham as próximas. Eu tô aqui de portas abertas para vocês sempre que vocês quiserem. Obrigada, Obrigadão. Shaira. Foi um Tchau. prazer te conhecer, assim, pessoalmente, né? Mas espero que a gente Virtualmente. conhecer depois mesmo, quando isso tudo melhorar e quem sabe fazer muitos encontros ainda. Vai ser um prazer. Quando eu estiver em Belo Horizonte, eu faço questão de avisar vocês para a gente encontrar. Ó, eu tenho 10 segundos Chama, aqui. Vou se só falar chama a para o Débora pessoal que chegou junto, tá? agora, não conseguiu acompanhar a live, vai ficar salva no IGTV.